Vamos conversar como é que eu faço para obter a nossa mediana quando eu tenho intervalos. Primeiro você olha para essa fórmula, você se assusta. Calma que eu nem vou ler a fórmula aqui. Vamos direto para a tabela para você entender que isso aqui é consequência direta da tabela. Vamos devagar. Quando chegar a sua questão, você tem que olhar e dizer, olha, essa questão tem intervalos bem aqui. Como é que eu faço para obter a mediana quando eu tenho intervalo? Esse é o tema da aula. Obter a mediana com intervalo de classes. E aí você faz assim. Você vai montar uma coluna bem aqui. Essa coluna você vai chamar de FAQ. O que é FAQ? Fazendo arte com Cristo? Grupo lá da igreja? Não. Pode até ser. É a frequência acumulada. Esse FAQ, frequência acumulada. Vou colocar de vermelho aqui. Como é que eu faço para obter a minha frequência acumulada? Rapidola. Repete o primeiro número. 5. 5 mais 3, 8. Mais 2, 10. Mais 12, aí você vai somar aqui 22. Mais 4 vai dar 26. O que esse 26 quer dizer? Que eu tenho 26 pessoas aqui representadas. 26 pessoas que eu peguei lá e perguntei, qual a sua massa? Qual a sua massa? 5 dessas pessoas responderam massa no intervalo de 24 a 28. Só para você compreender o que isso quer dizer. Se eu tenho 26 pessoas, eu vou lembrar da ideia de mediana. Ah, professor, a mediana é o cara que está no meio. Se eu tenho 26 pessoas, quem está no meio é o 13º. Mas você matou a questão agora. Se eu sei que é o 13º, basta eu olhar aqui para descobrir qual é o intervalo que está na 13ª posição. Sim, eu tenho aqui 5, esses 5 que aparece aqui, são 5 pessoas que têm uma idade de 20 a 28 anos. Eu tenho 8 pessoas aqui que têm idade no máximo até 32. Por que no máximo? Porque é de 32 para baixo. É isso que quer dizer a minha frequência acumulada. O que eu quero que você entenda é, eu peguei esse cara 26, você chega aqui e vai dividir por 2. Por que 2? Porque eu quero a mediana. A mediana é o cara que está no meio. Qual é a metade de 26? Vai dar 13. Então, o cara que é o 13º elemento, ele vai ser a nossa mediana. Ah, professor, mas quem é o cara que é o 13º? Olha para a frequência acumulada. Porque a frequência acumulada vai me dar uma ideia de posição. Como assim, Moura? Preste atenção. Do primeiro ao quinto, de 24 a 28. Acabou o quinto. Do sexto ao oitavo, 28 a 32. Acabou. Do nono ao 10º, 32 e 36. Do 11º ao 22º, está nesse intervalo. Opa, sambei então. Porque o cara que eu quero é o 13º. E o 13º está aqui nesse intervalo. Não precisa nem pensar muito, não. Ah, eu podia ter feito assim, ó. Professor, 13. O 13 está entre 10 e 22. Então, está nesse intervalo aqui, porque acabou no 10º aqui. Acabou. Então, está nesse intervalo. E é esse intervalo que é chamado intervalo da mediana. Anota aí. Classe da mediana. Eu estou te dizendo, meu amigo, que aqui está a mediana. Eu posso até colocar aqui algo importante, de repente seu professor pode perguntar, o chamado Q2. Tem hora que não se pergunta quem é a mediana, se pergunta quem é o segundo quartil, que é a mediana, que é o meu Q2. Tá bom? Mas pode falar só de mediana, mas fique sabendo, eu te avisei. Esse é o Q2. Lá vai o lance. Agora eu vou para a fórmula. Ah, professor, mas eu não queria usar essa fórmula, não gostei dela. Achei ela feia. Calma, que ela é bem simples. Assusta, mas é gente boa. Olha lá, esse LI que aparece, vamos colocar de vermelho. Esse LI é o limite inferior do seu intervalo onde está a mediana. Moura, não entendi. Ei, a mediana não está aqui? Nesse intervalo que chamei de Q2? Esse cara bem aqui é a minha mediana, que é o menor número do intervalo, onde está a mediana. O intervalo da mediana é esse cara. Então, o menor número aí vale 36. Aí você manda aqui 36. Professor, mas tem essa outra parte aí que é feia aí, está me assustando. Calma.
Venha cá. Esse cara que aparece bem aqui, vou marcar para você, esse n sobre 2 é esse 13 que vou até colocar a mesma cor para você não esquecer. Ó. Esse cara bem aqui, ele é o número 13. Mas como, professor? Porque n é a quantidade de dados. A metade é a minha posição da mediana. Alguns autores vão chamar esse cara de somatório, essa observação que está aqui, a anotação. Tudo que eu estou falando, quem é o LI, quem é o N, o H, está aqui embaixo. Está dizendo aqui embaixo para você dar uma olhadinha, cuidado. Mas venha cá. Esse n sobre 2 é só você colocar direto. N sobre 2 é o 13. Você pega e coloca o 13 bem aqui. Menos. Agora, cuidado com esse cara bem aqui. Muita gente buga nesse carinha bem aqui. Frequência acumulada. É frequência acumulada da linha anterior onde está a mediana. Se a mediana está nessa linha aqui do Q2, que é a linha da mediana, a frequência acumulada na linha anterior é esse 10. Esse 10 é a frequência acumulada na linha anterior. Você coloca 10. Dividido pela frequência do intervalo, o intervalo que está a mediana. Minha mediana está nesse intervalo, a frequência absoluta, né? Que é a frequência do intervalo, é absoluta bem aqui, 12. Você joga 12 aqui embaixo. Prof, para arrebentar, e esse H? Esse H é o tamanho do intervalo. O meu tamanho do intervalo, não sei achar, sabe? É a chamada amplitude do intervalo. Basta subtrair 40 menos 36, que vai dar 4. Esse é o tamanho do intervalo, que é 4. E você substitui esse 4 bem aqui, ó. Agora, o que é que você tem que fazer? Efetuar esses cálculos aqui. Esse 36 fica esperando a vez dele. A mediana MD, ou Q2, se você quiser chamar, fique à vontade aí, segundo quartil, será 36 mais, vamos resolver primeiro essa subtração. 13, aqui é como se fosse um parênteses subtendido, a gente não coloca, porque a gente acredita que todo mundo vai entender que a gente queria, né, que a pessoa se tocasse, ó, tem um parênteses aqui subtendido, mas é importante você saber. Aqui vai dar 3, dividido aqui por 12, vezes 4. Professor, quem eu faço primeiro aqui? Você decide. Você pode multiplicar, depois dividir, depois multiplicar, não faz nenhuma diferença. Mas, pelo poder da fé, eu já anotei aqui que a minha mediana será 36 mais 1. Que 3 vezes 4, 12. 12 dividido por 12 vai dar 1. Então, a minha mediana vale 37. E dessa maneira aí, você gabaritou aí a sua questão, que a nossa mediana, nosso segundo quartil, vale 37, que é um cara, pode observar realmente, no intervalo de 36 até 40. Quer mais? Faz o seguinte, anota que eu tenho uma outra questão. Nesse caso, você vai fazer a mesma ideia. Olha só, você chega aqui, monta logo uma coluna. Essa coluna, você já sabe o nome dela, frequência acumulada. Você repete primeiro o valor. Qual é o primeiro valor? Já sei, professor. 0,25. Aí você coloca aqui 0,25. Soma com 0,40, 0,65. Mais 0,25, 0,90. Mais 0,10 vai dar 1,00. Se você não entendeu, a frequência relativa é, na verdade, a frequência absoluta, mas em termos percentuais. Então, eu posso fazer a mesma situação, porque o exemplo anterior era uma frequência absoluta. E nesse aqui, uma questão de concurso público aqui, banca Sesgan Rio, ele coloca uma frequência relativa. Eu fico, será que vai valer? Vai valer e você vai fazer a mesma ideia. Eu só gostaria que você lembrasse que quando você tem 1 aqui, esse 1 é 100%. É o total. Eu estou falando, olha, 0,25 é 25%. Então, aqui a frequência relativa, se você não recorda, são termos percentuais que eu vou ter aqui. Então, eu tenho um total aqui de 100%. Como eu quero a mediana, qual é a mediana? A metade. A metade de 100%, vou colocar aqui, ó. A metade de 100%
Você divide por 2, vai dar 50%. Isso quer dizer que aquele intervalo que contém 50% é lá que está a minha mediana. Lembra que a frequência acumulada diz que esse primeiro intervalo vai até 0,25, ou seja, 25% dos dados. Aqui, de 25% até 65% está nesse intervalo. Então, a minha mediana está aqui. É aqui que você vai localizar a sua mediana. Mural, não entendi por quê. Porque eu quero 50%. 0,50 está nesse intervalo aqui, entre 0,25 e 0,65. Então, a minha mediana vai estar... Aqui já acabou o intervalo de cima. Então, estou nesse intervalo. Aqui é o intervalo da sua mediana. Classe da mediana, intervalo da mediana. E agora você vem para a relação. E essa relação, ela é muito especial porque ela vai te ajudar a calcular não somente mediana, os quartis, decil, percentil, a mesma ideia. Venha cá. A minha mediana será... O que é LI? É o limite inferior do intervalo. É o menor número do intervalo bem aqui, que vale menos 1. E aí você... negativo. Coloque aí, menos 1. Mais... Aí você coloca uma barrinha, vai colocar em cima n sobre 2. O que é n sobre 2? É os 50%. Entenda bem, aqui era 1. Esse 1 é o total. 100% aqui. Esse 1 é 100%. É como se fosse 100 indivíduos. A metade vai ser 50, que é o meu 0,50. Então, esse n sobre 2 é 50%. 0,50. Lembra que 50% é 50 dividido por 100, 0,50 em decimal, menos a frequência acumulada na linha anterior aonde está a mediana. Frequência acumulada na linha anterior, se eu estou na linha azul, a linha anterior está aqui. Acumulada vale 0,25. Dividido pela frequência do intervalo, aonde está a mediana. Frequência do intervalo é esse aqui, 0,40, que multiplica o meu H. Quem vai ser o H aqui, prof? O H, ele é amplitude do intervalo. O H é o tamanho do nosso intervalo. Mura, eu não entendo muito assim, como o tamanho do intervalo. Aqui o intervalo, eles estão pulando 2 em 2. Aqui você percebe, rapidola, que está pulando 2 em 2. Ó, descara logo bem aqui. De 1 para 3 aumentou 2. 3 para 5 aumentou 2. Esse 2 é o H. Você poderia perceber aqui no intervalo. Agora, cuidado para não errar a conta. O meu H é o maior valor, que vale 1, menos o menor valor, menos 1. O meu H será 2 menos, com menos aqui é mais. E aí você tem 2. Vezes H, o meu H vale 2. Você coloca o número 2 aqui. Cuidado com essas contas, você vai resolver isso aqui primeiramente. E aí você coloca mediana, anote aí, mediana, igual. Esse menos 1 fica separado, mais 0,50 menos 0,25 é 0,25. Dividido por 0,4 vezes 2. A minha mediana vai ser menos 1 mais 0,25 vezes 2, 0,50, 0,5 é a mesma coisa. Chegando aqui, você pode eliminar essa vírgula. Esquece ela. Vai ficar mediana, coloque aí, mediana será menos 1 mais 5 dividido por 4. 5 dividido por 4 vai dar 1,25. 1,25 menos 1, 0, divida, viu? Divida esse aqui primeiramente. 5 por 4, 1,25 menos 1, 0,25. E aí você samba a alternativa C. Então, conversamos como é que eu faço para obter a nossa mediana. E fiz aqui uma questão especial, uma questão de concurso aí, se você quer se tornar top
Então aprenda a fazer isso. Te espero. Até a próxima. Rapidola! Fala, Rapidola! Gostou dessa aula? Quer mais conteúdo? Acesse a próxima aula aqui e não esqueça, deixa o seu like aí, o seu joinha parceiro, sempre compartilha e divulgue o nosso canal Rapidola.